Muito boa noite, mestres do tempo, como é que nós estamos? Quinta-feira, mais uma quinta-feira, última quinta-feira desse mês de agosto. Para muitos férias, para outros mês de forte trabalho. Você que está assistindo um replay, você tem que ficar aqui até o final, porque nós vamos falar sobre aquilo que é a sua maior essência. O ouro está dentro de você. O ouro está dentro de ti. É o nosso tema de hoje, com uma convidada muito especial, a nossa querida Carla Manfro, que vai estar daqui a pouco conosco. Portanto, você que está assistindo o replay, fica aqui até o final, porque você vai aprender quais são os parâmetros necessários para você construir isso dentro de você. Você olhar para si, o autoconhecimento, e verificar que essa força está em ti. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa série de lives Desconfinando o Tempo, para você ter cada vez mais inteligência emocional e gerir cada vez mais o seu tempo, mais e melhor o seu tempo. Portanto, para nós continuarmos aqui, eu vou chamar já aqui a Carla, para nós juntos construirmos isso, para nós transformarmos a sua vida, para nós gerarmos aqui cada vez mais harmonia, cada vez mais serenidade, cada vez mais potencialidade dentro de ti. Hoje, quinta-feira, estamos a continuar a nossa série de lives, a nossa série que é uma série especial, que foi feita especialmente para ti. E é para ti que nós vamos fazer isto, que vamos construir isto. E queremos juntos transformar aquilo que é o seu dia a dia, transformar aquilo que é a sua maneira de ser e de estar, transformar aquilo que pode gerar em ti o melhor para desenvolver na tua vida. Portanto, vamos lá. Vamos chamar aqui a Carla para nós construirmos isso juntos. Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite, minha querida. Boa noite, Gustavo. Tudo Seja bem? bem-vinda. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Fantástico. certo. Consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo. Você tá me Boa. ouvindo? Eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Estou aqui a testar um Ai, que instrumento bom. novo e estou a ver se dá certo. Vamos ver se ele dá bom. Mas está tudo bem. Que é uma junção entre fone e microfone. Mas faz parte da vida. A gente vai comprando essas coisas esquisitas e tentamos testar todos os Sim. dias. Estamos aprendendo, né? A necessidade faz a gente dar É uma verdade. Mas acelerada em olha, algumas coisas, né? mas isso aqui não está funcionando não. Por isso eu vou já tirar daqui. É, tá Fica melhor melhor. assim. Não está funcionando, a gente tira, a gente elimina e depois testa em outra coisa. Faz parte. Boa noite, Samara. Boa noite, Carol. Sejam bem-vindas. Carla, primeiramente, obrigado, gratidão por você estar aqui na nossa série de lives do Desconfinando o Tempo. Uma série que nós trouxemos com muito amor e carinho para que as pessoas possam cada vez mais aprender a gerir o seu tempo com inteligência emocional e trazer dentro daquilo que são as suas principais dificuldades, aquilo que são os seus principais desafios no seu dia a dia, como eu consigo desconfinar o meu tempo. Como assim desconfinar o tempo? Numa época de pandemia, as pessoas acabaram, muitas pessoas em homework, tiveram grandes dificuldades. Gustavo, mas o que eu faço agora? Como é que eu consigo gerir melhor o meu tempo? De que forma eu consigo orientar o meu dia a dia? Então, surgiu essa série de lives. Eu tenho já... Aliás, a gente já teve junto uma live lá no início de quando eu comecei essa série de lives e por acaso eu falei, pá, nós temos que repetir isto e você tem que estar junto comigo nessa série de lives. Por acaso eu fui Ai, que, convidado naquela altura e eu estou a retribuir esse convite. Portanto, ai, que bom. Carla, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você, é um prazer que você esteja aqui nessa casa chamada Desconfinando o Tempo. Eu que agradeço o convite. Fiquei bem feliz. Eu tenho estado um pouquinho ausente nas lives, né? Você me puxou a orelha. Esses dias ele disse: cadê você? Tem que voltar. A gente tem, e eu acho muito bacana falar isso, porque às vezes parece que é simples esse formato digital, né? Parece que é tranquilo, mas não é.
a gente precisa se adaptar e a gente precisa lidar com alguns conflitos internos. A gente precisa lidar com o equilíbrio de tudo isso. E às vezes dá pane geral. Às vezes tem que parar, puxar o freio de mão e falar, opa, peraí, vamos ajustar algumas coisas, vou me retirar para internamente acomodar, né, as coisinhas que estão aqui dentro para depois voltar. E eu acho muito bacana falar isso, porque às vezes as pessoas usam isso como motivo para desistir, né? Para desistir de um sonho, para desistir de uma busca, para desistir de um projeto. E às vezes é só parar um pouquinho, rever algumas coisas, para depois recomeçar de novo. E não é recomeçar do zero, é recomeçar de um patamar que a gente já subiu, que a gente já aprendeu muito, porém, precisa ajustar a máquina, né? Precisa fazer uns ajustes. Mas eu fiquei bem feliz com o seu convite. Ainda mais para falar sobre esse tema que eu tenho verdadeira paixão, né? Eu desando falar, falo com amor, com carinho, com paixão, que é essa questão da gente olhar para as nossas potencialidades, para a gente olhar para as nossas forças e perceber o quanto a gente o quanto nós somos poderosos, o quanto a gente tem poder. Grandes, né? Quanto nós somos grandes e somos... Literalmente isso que você falou, nós temos um poder interno demasiadamente grande e escondido. É como se fosse um ouro no fundo do oceano. O ouro no fundo do oceano vale bola, não vale nada. E o que acontece é aquilo que nós traduzimos depois para as pessoas, aquilo que nós traduzimos para o nosso dia a dia. Nós não nos valorizamos. Por quê? Porque achamos que somos esse ouro no fundo do oceano. Porque achamos que não somos o suficiente, porque achamos que não somos tudo aquilo que deveríamos ou que está dentro da nossa cabeça que nós tínhamos que ser. E, obviamente, essa é uma construção. E a vida é uma construção, né, Carla? Mas primeiro deixa eu te apresentar, que é um absurdo. A gente já começou aqui a falar, eu nem te apresentei. Carla Manfro é a nossa convidada de hoje, formada em administração de empresas com mais de 15 anos de experiência em liderança e desenvolvimento pessoal. Atua hoje como consteladora familiar e de negócios. É criadora do método Conexão da Essência Valiosa, que eu recomendo a 100%. Um método maravilhoso. Na verdade, não é só um método. É muito mais do que um método. Mas se você quiser saber mais, @Carla Manfro. Vai lá pesquisar, manda um direct para a Carla. Se aprofunda mais, vale muito a pena. E proporciona o resgate e o empoderamento da verdadeira essência para ter uma vida com mais sentido, assumindo lugar de força na sua vida. Ela compartilha conteúdos diariamente no seu Instagram. Brasileira, vive em Xanxerê, não errei, pois não? Santa Catarina, tá certinho. Brasil. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Seja muito bem-vindo aqui também, né? Eu tô vendo os meus seguidores aqui, as pessoas que estão sempre comigo. E a gente fica tão feliz de ver os nomes, né? Eu ia dizer esses rostinhos, mas são pessoas que... Também é um rostinho pequenino, né? Tem aquela uma bolinha ali pequenina, mas... Eu vou dizer que eu adoro também. Mas diga, desculpa. São as pessoas que nos acompanham, que acreditam na gente, que compartilham o nosso conteúdo e que vêm a somar também, né? Porque todos vocês que estão aqui, gente, estão aqui porque precisam ouvir algo que vai rolar aqui hoje. Nada é por acaso. Eu acredito muito forte nisso. Nada é por acaso. Então, eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui, para mandar um aviãozinho e escolher 3 pessoas que vocês gostariam que estivesse nessa live. Apenas 3. Não precisa mandar para todo mundo. Escolhe com o seu coração 3 pessoas que vocês gostariam de estar presente aqui para que elas tenham consciência do quanto elas são valiosas na vida de vocês. Eu já mandei para algumas pessoas especiais para mim. E eu acredito que nós somos agente de transformação não só na nossa vida, como na vida das outras pessoas também. E que quando a gente leva isso, quando a gente leva conteúdo de valor para as pessoas, a gente está contribuindo para a evolução da humanidade.
porque nós estamos num momento onde o chamado é muito forte mesmo, gente. Nós precisamos evoluir. E a gente evolui fazendo o bem, primeiramente a si mesmo, cuidando de si e dos seus, né? Eu cuidando da minha família e auxiliando e sendo esse canal de levar amor, de levar palavras bonitas, de levar coisas profundas que façam com que as pessoas despertem, com que as pessoas adquiram uma nova consciência. Porque, gente, o que foi, foi. E agora, daqui para frente, como que vai ser? A gente tem o poder de escolher e de transformar isso. Às vezes é difícil porque nós não temos consciência do que está travando a nossa vida. E é através de uma live dessas que talvez você vai ter um insight para começar o teu processo, para destravar alguns bloqueios que estão acontecendo, que a tua vida não está fluindo do jeito que teria que fluir. Né? O planeta... o planeta está pedindo, gente, por favor, vamos despertar, vamos trazer essa nova consciência. E nós, eu e o meu amigo Gustavo, que me chamou para vir aqui, somos servidores de luz. Com certeza. E estamos aqui para semear o bem, semear coisas boas. Então, tragam bastante gente linda e especial para vocês aqui. Fantástico. Deixa eu dar aqui uma dica, que é, quando você clicar aqui no aviãozinho, aqui embaixo, você vai subir vários nomes, ok? Escolhe essas 3 pessoas, mas 3 pessoas que nesse momento estão aqui. Como assim, Gustavo? 3 pessoas que estão aqui? Sim, se você ver no nome, vai aparecer uma bolinha verde das pessoas que estão nesse momento no Instagram. Porque você até pode mandar para 3 pessoas, mas se calhar essas 3 pessoas não estão aqui e se calhar não vão conseguir assistir, não vão conseguir estar junto conosco. Portanto, Paula, Vânia, Marlene, Esther, Cia-san, Sheila, Patrícia, Carol, Samara, Maria, sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, porque isso foi feito com muito amor e carinho para vocês. Não foi simplesmente algo que surgiu na nossa cabeça e falar, vamos fazer aqui qualquer coisa. Não, não. Isso é pensado, por quê? Porque a nossa missão de vida, né, Carla, é servir. A nossa e de qualquer pessoa é servir. E quando nós conseguimos passar isso para mais pessoas, isso faz uma diferença incrível, não só nas vossas vidas, mas na nossa também. Porque isso tem a ver com a nossa missão de vida. A minha está aqui escrita. E eu gosto sempre de ter como pano de fundo a minha missão de vida, que tem a ver com impactar a vida das pessoas através do foco da disciplina e da prosperidade. Então, isso é algo que a gente pode partilhar, e queremos partilhar muito. Mas, Carla, por que nós decidimos falar sobre esse tema? De onde surgiu esse tema? Então, falar sobre o nosso ouro, falar sobre as nossas fortalezas, é algo encantador, porque todos nós temos grandes forças. A nossa essência, a nossa verdadeira essência, que é aquilo que é tão único nosso, eu costumo dizer que a nossa essência, ela é tão nossa, ela é tão única que ninguém consegue copiar. Hoje em dia, tanta coisa se copia, né? Mas a nossa essência, a nossa verdade, ninguém copia. E como chegar até ela? Como que a gente chega nessa verdade, nessa essência? Através de muito autoconhecimento. Através de muita vontade. Muita força de vontade. Oi, Samara. Ai, que linda, mandou um rostinho. E, gente, descobrir isso, se reconhecer é algo tão especial e é algo tão grandioso. E eu não tô aqui falando que nos nossos processos, a gente só vai ver coisa boa, viu? A gente vai mergulhar nas nossas sombras. Quando a gente tá buscando, e eu falo por mim, porque por muitos anos da minha vida, eu andei desconectada de quem eu era. Influências externas, influências de uma sociedade, do próprio sistema familiar, fizeram com que eu me desconectasse desse propósito, desconectasse dessa missão. E quando a gente quando a gente decide
né? Poxa, a minha vida não tá legal e eu preciso tomar uma decisão que não tá legal, sabe? Quem aqui de vocês sente que parece que a vida não anda, que as coisas não fluem, parece que nada dá certo, sabe? Esse sentimento. Aí eu pensava, mas meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa do bem, eu pratico bem, né? Na grande maioria das vezes, não sou santa também, né? A gente tem as nossas imperfeições. Mas o que estava acontecendo? Eu estava desconectada da minha verdade. Eu estava desconectada da minha essência. E isso fazia com que eu perdesse força. E quando eu perco força, eu fico sem energia para pensar e para buscar mais. Então, falar sobre o nosso poder pessoal, falar sobre o nosso ouro, que é tão nosso, único e exclusivo, é algo gratificante e é algo que eu falo muito. E eu uso carinhosamente a essência valiosa, que eu acho que a nossa essência é o que nós temos de mais valioso nesse mundo e que ninguém copia. Com certeza. Até porque nós somos seres únicos e especiais. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase da Carla. Okay? Nós somos seres únicos e especiais. Isso tem muito a ver com tudo aquilo que nós podemos ser e depois traduzir isso para o mundo. Ser para depois traduzir isso para o mundo, não o contrário. O problema é que nós queremos mostrar para o mundo aquilo que nós somos e nós esquecemos de ser aquilo que nós somos. Esquecemos de olhar para dentro. Eu vi um vídeo maravilhoso, foi essa semana, se não me engano, de uma semente de feijão a nascer. E que ela, quando colocada na terra, ela começa a brotar para dentro da terra, para suas raízes começarem a ser fortalecidas. Depois que ela já tem vários ramos para dentro dela, para dentro da mãe terra, é que ela começa a sair para fora do mundo. E olha que magnífico e tão poderoso um vídeo tão simples a mostrar uma coisa que a própria natureza indica. Para você se mostrar para o mundo, você tem que construir as raízes dentro de ti. Para você olhar para fora, você precisa primeiro olhar para dentro. Ser o que você quer ser. Saber qual é o seu propósito nesse mundo. Ter certeza de que você quer chegar a algum lugar. Não é simplesmente falar, ok, eu vou fazendo isso e deixa a vida me levar, eu dizer Zeca Pagodinho. Não sei se você vai deixar a sua vida te levar, porque ela vai te levar para qualquer lado. Né? Então, esse cara tem muito a ver com isso, não, Carla? O que você acha? Essa questão da árvore, eu gosto bastante da analogia da árvore, porque nós somos árvores. A gente nasce, nós temos as nossas raízes. E enquanto árvore, nós temos um propósito, que é crescer e que é desenvolver. E dar frutos, sementes, passar a vida adiante. Esse é o nosso propósito. Crescer, se desenvolver, passar a vida adiante, cumprir o nosso ciclo. O que acontece com uma árvore quando corta o caule dela? Ela brota, ela cresce de novo, talvez num formato diferente, mas ela recomeça. Agora, o que acontece com uma árvore quando cortam as raízes dela? Ela morre. Ela morre. E quem é essas raízes na nossa vida? A nossa família. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tios, todas as pessoas que vieram antes da gente e que disseram sim para a vida. Porque lá atrás, elas falaram sim para a vida. E o meu bisavô, ao dizer sim para a minha bisavó, deram vida ao meu avô, que logo, dizendo sim para a minha avó, deu vida ao meu pai. E cá estou eu, que com meu pai disse sim para a minha mãe, e eu posso existir. Gente, vocês têm noção da profundidade disso? Eu quero que vocês fechem os olhos e sintam isso correr dentro de vocês.
Porque uma coisa é a gente diz, isso é óbvio, né? Agora, tragam isso para o corpo. O nosso corpo tem memórias. Vocês vão sentir a perna tremer, vocês vão sentir o coração acelerar, porque é muito forte as nossas raízes. Aí, quando alguém começa a julgar o pai, por exemplo, porque o meu pai não foi bom o suficiente, porque o meu pai não me deu amor, não me deu carinho, não me deu atenção, aquele monte de coisas que a gente tem, que é da nossa criança, e que a gente não tem a consciência de que eles deram o que foi possível. A gente começa a cortar essa raiz. A gente pega uma faquinha e vai lá e começa a cortar. Eu não quero isso daqui. Porque isso daqui não é bom o suficiente para mim. Porque isso não presta, porque eu não quero essa raiz não vai fazer falta na minha vida. E é assim que a gente perde força. É assim que a gente começa a desconexão com a nossa essência, porque a nossa essência tem a ver com as nossas raízes também. E depois você acaba se retirando daquilo que é a base da sua vida, né? E eu gosto sempre de dizer isso, é uma das coisas, é um dos momentos fortes na minha vida quando eu compreendi isso. Eu só compreendi isso há 5 anos atrás, minto, 6 anos atrás. E eu brigava muito contra mim mesmo porque eu tinha uma revolta com relação aos meus pais. Por quê? Porque aquilo que eu achava que eles tinham feito contra mim, aquilo que eu achava que eles não foram suficientes para mim, e eu não percebia e me travava em muitas coisas da minha vida. E eu, quando percebi que eles não fizeram isso contra mim, mas sim fizeram isso para mim, fizeram isso para eu evoluir, fizeram isso para eu ser quem eu sou hoje. E é insano quando a gente para e pensa, e eu já fiz essa reflexão, Carla, e é maravilhosa, que tem a ver com as decisões. Não é só o encontrar, tem a ver com as decisões. A decisão que a 15ª geração para trás de você tomou fez com que você fosse o que você é hoje. Aquilo que a sua geração mais próxima, se calhar os seus avós, decidiram fazer na vida, influencia aquilo que é a sua vida hoje. Aquilo que seus pais decidiram para fazer na vida influencia aquilo que você é hoje. Aquilo que você decidir hoje vai influenciar a tua geração futura. Essa relação, se não é compreendida, se não é aceitada e gratificada, e por isso eu sou muito grato ao Sr. Wilson e à Dona Sônia, sou muito grato, porque por mais que eles não me apoiavam quando eu pensava que eles tinham que me apoiar, por mais que eles dissessem para mim, você não é capaz, e eu já ouvi isso, você não é capaz, você não vai conseguir. Eu já ouvi isso do meu pai, e eu sou tão grato por ter ouvido isso. Eu sou imensamente grato por ter ouvido isso. Eu tenho certeza mais que absoluta que meu pai, quando disse isso, queria que eu crescesse, que eu fosse capaz e mostrasse para ele que eu era capaz, e mostrasse para mim mesmo, não era para ele, era para mim mesmo que eu era capaz. Então, quando você se coloca nesse paradigma de rejeição, de luta, de contradição, de querer ser o pai dos seus pais, quantas pessoas, é insano, quantas pessoas querem ser o pai ou a mãe dos seus pais, quer decidir pelos seus pais, quer fazer, porque hoje eu sei o que é melhor para os meus pais. Quem és tu? Quem és tu? Tu é um ser. Se seu pai te bateu, se seu pai te violou, verbalmente, fisicamente, sexualmente, não interessa. Ele não fez isso contra você. Ele fez isso pra você. Você só é hoje porque você passou por isso. Você só é essa pessoa maravilhosa, esse ser de luz, porque você passou por isso. Então não brigue com seu pai, não recrimine os seus pais. De quem diz seus pais, dizem os seus avós, dizem todas as pessoas que passaram na sua vida. Eles não fizeram isso contra vocês. Eles fizeram isso pra vocês.
para que vocês É fossem profundo. assim. É tão profundo isso. E a gente tem muita gente com histórias muito tristes. E quando você fala em abusos, é uma delas, né? Então, cada história, ela é única, cada história, ela é especial e cada caso também é um caso, né? Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, eu até tenho a autorização dela para falar, porque eu gosto bastante, eu respeito muito esse posicionamento. Então, há um tempo atrás, eu fiz uma constelação de uma mulher de aproximadamente 32, 31, 32, 30 anos ela tinha. 30 anos. E quando ela tinha 5 anos, a avó materna dela se suicidou. Então, ela tinha 5 aninhos e ela perdeu a avó. Para uma criança de 5 anos, aparentemente esse fato, tudo certo. Porém, o que aconteceu com a mãe dela? A mãe dela se desesperou, porque foi a mãe dela que se suicidou, né? A avó da minha cliente. Então, um filho de 5 anos, ao olhar para a mãe e ver o sofrimento dessa mãe, ela diz assim: mãe, eu vou cuidar de você. Fica calma, fica tranquila, não sofre, mãe, porque eu vou sofrer por você. Eu tomo essa dor para mim, para você não sofrer. Porque o amor, gente, a gente chama isso de amor cego, ele faz isso. Ele faz a gente se meter em rascado sem a gente ter consciência, né? E a gente acha que tá fazendo uma grande coisa, mas na verdade a gente só tá atrapalhando, né? Porque não acaba não ajudando nem ao outro nem a si. A gente acaba se prejudicando ao querer cuidar da nossa mãe, ao querer ser mãe da nossa mãe. Então, profissionalmente, ela não conseguia sair da casa da mãe dela. Então, as oportunidades de trabalho que ela tinha era fora. Não era ali. Só que ela não conseguia sair. Por quê? Porque ela estava cuidando da mãe dela. Ela já não tinha mais 5 anos, mas ela tinha que cuidar da mãezinha dela. Isso é movimento inconsciente, gente, não é consciente. Porém, ali no campo da constelação, ela conseguiu ver isso, conseguiu sentir, nossa, é isso. Não tinha lugar para homem na vida dela. Pois não. Ela não. Por que os meus relacionamentos não dão certo? Por quê? Porque ela não está no lugar da mulher, desse homem que chega nessa relação. Ela está indisponível, porque ela está cuidando da mãe dela, está sendo mãe da mãe dela. Então, gente, olha, percebam o quanto a gente vai se enrolando nisso. Se emaranhando em tudo isso por amor, mas aquele amor cego. Então, olhar para os nossos pais e perceber que eu, Carla, quando eu nasci, o meu pai e a minha mãe já tinham 23 anos de chão. Eles tinham 23 anos de experiência. Isso já basta para mim compreender qual é o meu lugar. Sabe? Simplesmente falar sobre hierarquia, porque sim, hierarquia. É uma hierarquia familiar, né? E isso, obviamente, é um estudo mais aprofundado daquilo que é o nosso momento e a nossa posição dentro dessa hierarquia, né? Mas é muito mais profundo do que isso. É você simplesmente observar que, por mais revolta, e todas as pessoas tiveram problema com seus pais. Eu posso dizer que 100% das pessoas tiveram problema com seus pais. Ninguém, em sã consciência na sua evolução, não teve problema com seus pais. Por uma razão muito simples. Os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam. E que não necessariamente é o melhor que você achava que eles tinham que fazer. É o melhor que eles sabiam. Que é aquilo que eles aprenderam dos pais deles. E que eles falavam que, eu vou fazer aquilo que eu não gostava nos meus pais e vou fazer aquilo que eu achava que meus pais tinham que fazer de melhor. Mas na hora da verdade eles acabam por fazer exatamente aquilo que os pais deles faziam. E aí serve um alerta, gente, porque como a gente está falando em essência, o Bert Hellinger, ele fala algo que eu gosto muito e que é muito verdadeiro e profundo. Tudo aquilo que tu nega vai te dominar, vai ganhar força e te dominar, tá? Ou seja, um exemplo, pai alcoólatra.
Você nega esse pai. Você julga, você diz assim, eu jamais vou beber, eu jamais vou ser igual ao meu pai. Se você conseguir ficar sem beber, diante dessa postura, porque eu estou falando de postura, né? É uma postura de negação. Eu estou negando esse pai alcoólatra. Estou deixando de reconhecê-lo, de perceber essa questão do vício e tal. Então, eu nego isso, eu repudio. Se eu conseguir ficar essa vida sem colocar álcool na boca, a próxima geração vai se identificar com aquilo e vai trazer isso. Então, não dá para negar, gente. Tem que reconhecer. Reconhecer e se permitir fazer um pouquinho diferente. Ok, o meu pai, aquele que me deu a vida, aquele que deu tudo o que foi necessário, do jeito que ele soube, que ele pôde, para que eu pudesse estar aqui hoje, escolheu o vício. Mas eu, Carla, me permito fazer diferente. Então, é a postura, sabe, gente? É a postura que faz com que você faça as suas escolhas de uma forma leve. Não sei dizer bem, não sei não, eu sei dizer que não é fácil, porque a gente fazer diferente deles é ser a ovelha negra, é fazer as nossas escolhas e bancá-las, é fazer diferente do que vem lá atrás, sabe? Então, precisa de bastante consciência, de bastante força de vontade para tomar isso, para ir lá no fundo do mar, resgatar esse ouro que é nosso e dizer, esse é meu e esse é o meu valor. E eu vou seguir com ele, honrando e respeitando tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que veio até esse momento do nosso despertar. Inclusive, o meu colega Gustavo, que há 6 anos atrás começou esse despertar, em algum momento ele deve ter se questionado, nossa, como eu fui... às vezes vem um sentimento de culpa, né? Meu, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Nossa, como é que eu pude agir assim? Tantas vezes. Mas era o que você sabia. Tantas vezes. Através da nova consciência, a gente faz diferente. E tá tudo bem se a gente errou e pensou de forma diferente antes. Com certeza. Ser gentil consigo mesmo, porque é um processo. O autoconhecimento é um processo. E você aceitar aquilo que você viveu, agradecer aquilo que você teve e seguir em frente com as raízes que você tem, é um processo de evolução. A gente só consegue evoluir se a gente literalmente ser grato. Quando você for grato sobre aquilo, porque existem 3 patamares, né? Existem 3 fases. E eu passei algumas vezes por essas 3 fases, né? Com alguns traumas que eu tinha de infância, ok? E eu acho que todos nós já tivemos algum trauma dentro da nossa mentalidade, que aquilo era um trauma. E eu não estou aqui julgar ninguém, ok? E cada um sabe literalmente o calo que tem no seu pé. E eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém. A Regina está aqui até falar, pode ser muito doloroso, mas é verdade profunda. E só é possível conectá-la na alma através da expansão da consciência. Ter consciência daquilo que você está a viver ou vivenciar vai te permitir você começar a mudar a maneira como você vê a si mesmo e o mundo que está ao redor de ti, né? É uma coisa que eu já falei, Carla, algumas vezes. Eu já partilhei essa dor que eu tive na minha infância. Eu, quando tinha 6 anos, fui violado. E isso, para mim, foi uma das maiores revoltas que eu tive na vida. E eu só tomei consciência que aquilo não foi feito contra mim esses 6 anos atrás. E que aquilo que eu me tornei depois disso só foi possível porque eu tive isso na minha vida. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse isso na minha vida. E hoje eu falo com um orgulho desse momento, porque existem várias fases. Você tem a fase da revolta, e aí você entra, se calhar, numa fase do perdão. Mas o perdão é só metade do caminho. Você perdoar alguém que fez te algum mal, que você considera que aquilo foi um mal para si, é só metade do caminho. E o perdão tem aquele paradigma do eu sou superior a você, por isso eu te perdoo. Você me fez mal, por isso eu te perdoo. Tem algo de superioridade e não tem a ver com isso. Eu estou aqui fugindo um pouquinho do tema, mas
que é importante a gente tomar consciência desse pequeno pormenor. Quando você sai da revolta e você entra no perdão, você só fez metade do caminho. Quando você sai da revolta, entra no perdão e vai para o eu sou grato a você, você transforma muitas das vezes aquilo que você vai ter na sua vida. Portanto, seja grato aos seus pais, seja grato aos seus avós, seja grato aos seus bisavós, aos seus trisavós, aos seus tataravós. As decisões que eles tomaram fizeram você ser quem você é hoje. Aquilo que você viveu até hoje fez com que você seja o que você é hoje. Só que inconscientemente, Carla, esse relato que você fez da sua cliente, da sua paciente, é magnífico. Por quê? Porque inconsciente ela tomou para si uma responsabilidade que não é dela. Uma responsabilidade que a mãe precisava passar por aquilo. É. É importante E ela passar quantos fazem isso? Sabe que ontem, eu, compartilhando algo pessoal meu, eu fiz uma compra dos meus assistentes. Então, olha só, chegou um monte de assistentes, meus assistentezinhos. E aí, como eu tenho uma filha de 6 anos, eu gosto muito de fazer dinâmicas com elas, porque daí eu consigo compreender algumas coisinhas que estão acontecendo. E tem uns bonequinhos de brilho, olha que lindo. Ai, tão giro. Então, eu fiz uma dinâmica com a minha pequena e eu fiz uma dinâmica com a minha filha mais velha, de 15 anos. E eu consegui identificar nessa dinâmica, que foi uma brincadeira, assim, mas que eu consigo perceber o que está acontecendo, que a minha filha tomou, em algum momento da vida dela, as dores da mãe dela, né? E que isso me trouxe um entendimento de muitas coisas que aconteceram com ela, que aconteceram na nossa vida juntas, e que é muito comum a criança tomar isso. Então, é comum sim, gente, a gente tomar as dores dos nossos pais, é comum a gente começar a olhar para o nosso pai com os olhos da nossa mãe. Por quê? Porque a nossa mãe diz assim: o teu pai é ruim comigo, o teu pai faz isso, o teu pai faz aquilo. E quando uma mãe fala isso para um filho, é quase que ela dissesse assim: para de olhar com amor para ele, só olha para mim. Então, ela esquece que esse filho é 50% pai e 50% mãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Quando eu estou negando o meu pai, eu estou negando 50% de mim. E isso desconecta com a nossa essência, faz a gente não conseguir carregar o nosso ouro, porque carregar o ouro é pesado, né? E faz a gente não ter força para tomar as decisões que precisamos tomar. Então, mães que estão aqui, se existe uma pessoa que pode tirar o filho do pai, tirar no sentido de excluir mesmo o pai, e eu não estou dizendo de separação de casal, eu estou dizendo, às vezes, morando embaixo do mesmo teto, convivendo juntos. Se tem uma pessoa que pode tirar, é você. Somos nós, mães. A gente pode tirar o pai da jogada se a gente quiser. Porque o filho vai dizer, ok. Mas a gente vai ferrar com a vida do nosso filho. A gente vai ferrar com a vida dele lá fora, porque lá fora o bicho pega. Lá fora ele vai precisar desse masculino para lutar, para prosperar, para trabalhar, para ser próspero na profissão, para ser abundante. Esse masculino vai fazer falta. E tanto o homem quanto a mulher precisa desse masculino para ir para a vida. Então, vamos ter essa consciência agora, já que estamos falando em evolução, né? De permitir que o filho vá para o pai. Porque esse pai faz parte dele também. Não, perfeito, é verdade. Isso é uma verdade absoluta.
né? E as pessoas, quando sentem a falta, e elas vão sentir essa falta, acabam por representar na vida delas essa falta na sua própria evolução de vida. Aquela decisão que você não consegue tomar, aquela atitude que você não consegue ter, aquele insight que você acha, tá, eu poderia fazer diferente, mas alguma coisa me trava. Tem a ver com isso. Muito tem a ver com isso. Com esses jogos psicológicos, muitas das vezes que fazem com as crianças, de não permitir que elas vivenciem em plenitude o seu pai e a sua mãe. É simples assim. Por quê? Porque muitas das vezes alguns pais, inconscientemente, ninguém faz isso por mal, tenho certeza absoluta disso, ok? Ninguém faz isso pensando no mal da criança, mas fazem muitas das vezes inconscientemente para nutrir o seu ego, para nutrir a sua maneira que está emocionalmente, para se autovalorizar e acabam por fazer uma diferença incrível na vida da criança. Mas, Carla, seguindo essa linha de raciocínio, vem uma segunda pergunta, que é qual o impacto na vida das pessoas atualmente você olhar como sendo ouro e olhar como tendo ouro dentro de ti? Qual o impacto? Gente, isso faz a maior diferença na vida, porque sabe aquele termo empoderamento? Que eu acho uma palavra muito forte, porém ela está um pouco distorcida na atualidade, né? Porque, enfim, Desculpe não o vou entrar termo, no tá assunto. É, prostituída nesse momento. eu não vou entrar no assunto, mas Tudo pense, é gente, ó, empowerment. empoderamento. O que é empoderamento? A gente se empoderar daquilo que é nosso. Meu Deus, do nosso ouro, daquilo que é meu. Escancarar, se reconhecer, sabe? Gente, isso é tão bom, isso é tão libertador. Mas enquanto a gente estiver com aquele véu da ilusão, que faz com que a gente não enxergue as coisas, ou que a gente enxergue distorcido, que a gente não se reconheça. Porque muitas vezes, muitas coisas aconteceram na nossa vida, né? Eu posso ficar aqui na postura de vítima. Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Trabalhei tanto num projeto e não aconteceu. Ai, meu Deus, tô na postura de vítima, né? Eu fico lamentando, Por que lamentando, lamentando. comigo? Fiz tanto por isso e não deu certo. É, parece que o mundo tá contra você, parece que tá todo mundo olhando para você e rogando praga, e, sabe? Não, gente, solta. Isso é velho, isso faz parte do passado. Vamos Isso é olhar para o perfeito. novo. O que é o novo? Ah, não deu certo? Onde eu errei? Porque muitas coisas que a gente faz que não dão certo é porque a gente talvez poderia ter feito de uma forma diferente. Mas que como a gente não sabia fazer diferente, a gente fez e aprendeu para fazer Ok. diferente agora, né? Estar conectado com a nossa essência faz com que a gente acredite nessa verdade. E tomando posse disso, a gente tem força para fazer os ajustes que precisa, para seguir, para caminhar com mais força na vida. E essa força que eu estou dizendo não é brutalidade, não é agressividade. É postura, firmeza de gente grande. E depois De gera gente aquilo. grande. E depois gera aquele fator da desmotivação, né? As pessoas acabam por tomar decisões erradas e que acabam atrapalhando os resultados delas, né? Sem essa força, sem essa potência, né? Sem saber exatamente o lugar que ela quer seguir. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente trocou antes de vir para cá, né? Que tem a ver com esse impacto, essa força que você tem dentro de ti vai te levar para o lugar que você quer. Mas eu gosto sempre de brincar que eu tenho dois potes na minha casa. Um pote de gratidão e um pote de merda. É verdade. Ninguém valoriza os erros da sua vida.
Ninguém valoriza aquilo que fez com que você crescesse e evoluísse. Porque ninguém, ouçam, ninguém acerta de primeira. Se acertar é sorte de principiante. Até tem essa frase maravilhosa, é sorte de principiante, mas depois você vai errar no caminho de novo. Mas isso é maravilhoso, porque isso vai fazer com que você ganhe músculos de aprendizagem. E você valorizar cada um desses erros vai te permitir evoluir, crescer e desenvolver. Se você ficar preso nesses erros, você não vai conseguir sair dali. Você não vai ter essa força que a Carla estava a dizer. Você vai acabar por desmotivar. Você vai acabar por desistir. E as pessoas, uma frase que eu bato muito nessa tecla. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Se você tiver foco e disciplina sobre uma mesma coisa, pode levar o tempo que for, você vai conquistá-la. Mas você É só precisa pagar o através, preço. é só através dos pequenos fracassos que a gente chega a grandes vitórias, né? Essa é uma grande verdade, pode parecer até frase clichê, né? Mas essa é uma verdade, gente. Ninguém nasce sabendo. Tem uma frase do Bert que eu gosto muito, que ele diz que só o imperfeito evolui. O perfeito é aquele arrogante, cai na arrogância, sabe? O perfeito morreu, acabou. Então, enquanto nós nos reconhecermos sermos seres imperfeitos, seres humanos perfeitamente imperfeitos, nós vamos estar em busca de ser cada dia melhor, errando e aprendendo, errando e aprendendo, e errando e aprendendo. Agora, como que você encara as frustrações? Como que você encara o errando? Se você não leva de boa isso, não tira os aprendizados e cai na postura de vítima e de lamentação, olha para a tua criança. A criança, ela, quando é contrariada ou quando ela faz alguma coisa que não dá certo, ela se joga no chão, ela grita, esperneia. Por quê? Porque não aconteceu do jeito que ela queria. E será que nós adultos, muitas vezes, não estamos tendo esse comportamento? A gente só não se joga no chão, né? Às vezes apetece, mas não nos julgamos. Né? Então, teve o comportamento, reconheça isso. Meu Deus, a minha criança tá que tá hoje. Porque quando a gente começa a trabalhar essa questão em terapia, da identificação da nossa criança, dos medos, dos traumas, dos bloqueios, e começa a corrigir isso, ela continua aqui dentro, ela não sai daqui. A minha criança, a Carlinha, como chamava minha avó, ela continua aqui. E eu consigo reconhecer quando é ela que está gritando aqui. E se for o momento dela, eu digo, beleza, fica aí. Agora, se não for o momento da minha criança, eu falo para ela, senta aí que agora é a Carla adulta que tem que lidar com essa situação. Isso é autoconhecimento, porque a gente percebe o que está acontecendo. Muitas coisas não deixam de existir na nossa vida porque a gente passa pelos processos. Com certeza. A gente aprende a lidar de forma diferente, apenas isso. E isso vê-se muito, a gente acaba tomando mais consciência quando somos pais, quando somos mães. Né? Também. É quando nós tomamos mais consciência sobre isso. Quando nós verificamos exatamente que muitos dos comportamentos que a gente julgava como incorretos são os comportamentos que hoje nós nos debatemos. Será que realmente são incorretos? Será que isso não fez com que eu aprendesse a não fazer determinadas coisas ou a fazer determinadas coisas? Então, esse auto-julgamento acaba por nos moldar consoante aquilo que é a nossa própria vivência. Né? E aí surge uma terceira e última pergunta, eu sei que você ia incluir aí, mas fala, depois eu faço a pergunta. Eu ia comentar, porque uma dica que eu costumo dar sempre quando as pessoas têm uma grande lamentação com alguma merda que ela fez na vida, sabe? Putz, fiz essa caca e, meu Deus, me arrependo. Ai, que dói essa dor do arrependimento de ter feito isso e aquilo, e pega um chicote e começa a chicotear, sabe? Se maltratar. Eu pergunto, quem seria você se você não tivesse feito isso? Aonde você estaria? Como você estaria? Não tem como a gente saber.
O fato é que aquela merda que aconteceu, que a gente fez, porque foi uma decisão, foi uma escolha, fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Então, quando eu tomo aquele aprendizado, quando eu tomo aquela lição e aquele erro como algo que levou a minha vida para o mais, às vezes da pior forma, da forma mais sofrida, mas às vezes é a forma com que as pessoas aprendem. Que cada um tem um jeito de aprender. Ou é no amor ou é na dor. Só tem essas duas formas. Faz com que a gente olhe e diga assim, sinto muito se eu tomei essa decisão. Mas foi o que eu soube fazer e foi através dessa decisão que eu estou aqui assim hoje. E a partir de agora eu tenho uma nova consciência para tomar decisões diferentes. Né? Essa questão do perdão que você falou, eu gosto muito de substituir a palavra perdão por sinto muito. Sinto muito se aconteceu isso, sinto muito se eu errei, sinto muito se você errou, sinto muito se a situação foi assim, que na verdade a gente sente. Isso deixa a gente do mesmo tamanho, não deixa ninguém maior ou menor, porque realmente o sentimento de perdão dá a sensação de que eu sou superior, né? Não, eu perdoo você. Inclusive nas nossas relações, especialmente relação de casal, onde a gente quer exigir perdão de alguém, desequilibra, porque faz com que você fique maior que o outro. E nesse caso, são os dois do mesmo tamanho. Né? Vamos para a última pergunta? Vamos, para a gente não fugir aqui também muito do horário, já estamos quase a 1 hora aqui, e nosso objetivo era fazer aqui 1 hora de live. Mas isso também tem muito a ver com, só finalizando esse ponto, né? Com uma forma de ser e de estar, eu não vou dizer que isso é uma técnica, não vou dizer que isso é um método, mas uma forma de ser e de estar, chamado Ho'oponopono. Eu utilizo muito Ho'oponopono em praticamente tudo na minha vida. E aí entro, sinto muito, aí entro, me perdoe. E entra também o agradecimento e ser grato por tudo aquilo. E o eu te amo. O facto de você trazer isso para a sua consciência, trazer isso para a sua raiz, muda muita coisa dentro de ti. Quem não souber o que é Ho'oponopono, basta procurar na internet, existem vários tipos de explicações do Ho'oponopono. Mas eu vou dizer que é uma forma de ser e de estar, não vou dizer que é um método ou uma técnica, é uma forma de ser e de estar. Mas, Carla, por que esse assunto é tão relevante nos dias de hoje? Para trazer mais consciência para a vida das pessoas. Nós somos seres únicos, nós somos seres especiais. E nós recebemos uma chance de viver aqui e agora. E o que a gente está fazendo com essa chance que a gente teve? Com essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui e de estar a serviço da nossa vida e de um bem maior. E quando a gente não está alinhado com isso, a gente se perde, a gente se distrai. E pensa, você acordar para isso, não que isso seja ruim, não, eu acho que cada pessoa desperta no seu tempo. Mas se eu tenho a oportunidade, eu tive a oportunidade de começar o meu despertar aos 32 anos, quanta vida a mais eu pude ter, qualidade de vida a mais eu pude ter, do que se eu despertasse aos 60 anos. E que não está tarde. Não está tarde aos 60 anos, mas aí você olha para trás. Imagina você chegar aos 60 anos e falar, puta que pariu, mas eu Pode poderia... Aqui não há censura, tá vendo? Aqui Por que é que eu não assisti a live do Gustavo e da Carla há 30 anos atrás?
É simples. Aonde essas criaturas estavam que não estavam aí para me falar isso e para me despertar quando eu tinha 30 anos de idade? Mas é claro, cada um tem um tempo, cada fruta tem o seu tempo, cada semente tem o seu tempo, e a gente precisa respeitar muito isso, né? Mas quando a gente está aberto, né, de tantas pessoas ouvirem falar essência valiosa, e a gente acaba se tornando repetitivo, né? Mas a nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende através da repetição. É como se precisasse a prova de que realmente é isso. Então tem que falar várias vezes para a gente aprender. E às vezes é difícil ainda, né? Às vezes não entra. Com certeza. Então é essencial, gente. E assim, leva a nossa vida para o mais, faz com que você viva e aproveite melhor todos os recursos que caem na sua vida. Por quê? Porque você está alinhado com a tua essência. E quando você está alinhado com a tua essência, você se sente merecedor de tudo que acontece na tua vida. Você aprende a lidar com o dinheiro. Você aprende a usá-lo e não se tornar escravo. Você aprende a amar, você se permite a ser amado. Porque nós só fomos criados para dar, para doar e não para receber. E quando eu não recebo, eu desequilibro as relações. E essa troca é importante, né? As pessoas estão muito focadas no receber. As pessoas querem só receber. As pessoas só olham para aquilo que eu posso ganhar com alguma relação, que eu posso ganhar com algum trabalho, que eu posso ganhar com a minha carreira, que eu posso ganhar com a minha espiritualidade, que eu posso ganhar com a minha saúde, que são as 5 áreas da vida. Só que as pessoas não percebem que para eu receber, tem que dar. Isso é uma dinâmica. Isso é uma dinâmica do próprio universo. O Sol só aparece porque a Lua já apareceu. A Lua só aparece porque o Sol já deu o seu melhor. E nós não estamos nessa vida para passar por ela simplesmente de uma forma mediana, de uma forma medíocre. Eu não estou aqui a xingar ninguém, tá bem? Medíocre é estar na média. Essa é a definição de mediocridade. É estar na média. E aquilo que você faz na média, você vai transformar a sua vida na média. Você faz uma coisa ordinária, você é uma pessoa ordinária, e aí depois tem outra conotação, que no Brasil tem uma conotação até esquisita, quando você se chama uma pessoa de ordinária. Mas pera lá, ser ordinário é fazer as coisas em ordem, como todos os outros. Não tem nada de mal nisso. Ou você é uma pessoa extraordinária, uma pessoa acima da média, uma pessoa que faz além daquilo que é expectável. Você dá mais ou você só espera receber mais? E essa dinâmica é importante por quê? Porque a gente só consegue ter aquilo que a gente deseja na vida se você ser aquilo que você deseja na vida. Antes de eu ter, eu preciso ser. Então, para eu ser, eu preciso doar. Doar o quê? Tá me dizer que eu tenho que doar dinheiro? Não, eu preciso estou dizer que você tem que doar aquilo que é a sua vontade, a sua força, aquilo que a Carla falou muito bem aqui. Você tem uma força interna maravilhosa que você pode projetar para o mundo, mas que se você ficar travado nas suas vãs filosofias, você impede de receber tudo aquilo que você sonhou. Mas não busque receber, procure dar. Porque o universo é maravilhoso. Ele vai te devolver muito mais do que aquilo que você imaginava. E esteja preparado para receber. Seja merecedor. E tem outra questão, falando em o universo entrega, que ele entrega aquilo que a gente planta. Então, muito cuidado com o que você planta, com o que você entrega. Porque a lei do retorno, ela é muito justa. E às vezes a gente passa a vida colhendo tudo aquilo que a gente plantou lá atrás. Aí não dá para reclamar, não dá para se
colocar na postura de vítima. A gente tem que tomar isso e perceber, alinhados com essa nossa essência, tomando o poder desse nosso ouro, que é tão nosso, o que é possível fazer para mudar tudo isso? E quanto mais a gente estiver empoderado com relação a isso, né? Usando o termo empoderamento de uma forma harmoniosa para a nossa vida, sem aquele sentimento de superioridade, de querer ser melhor que o outro, que está gerando muita confusão, especialmente nas relações de casal, mas de se empoderar disso, de algo que é meu e que traz força para a minha vida. E que todo mundo vai ganhar. Que eu vou ganhar muito com isso, que as minhas filhas vão ganhar muito com isso, que o meu marido vai ganhar muito com isso, que as pessoas que eu atendo, que os meus clientes, que os meus pacientes, com todo mundo vai ganhar muito com isso. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu tiver muito ouro, eu vou entregar muito ouro. Fazer o seu melhor sempre. Não sempre. O melhor do mundo. Não o melhor do mundo. Se fosse o melhor do mundo, era melhor ainda. Mas é o seu melhor. E estou aqui tentando lembrar o nome desse grande filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que ele diz que você deve fazer tudo na sua vida com capricho, e capricho é fazer o seu melhor nas condições que tem, quando tiver condições melhores, para fazer melhor ainda. Capricho é você fazer tudo aquilo que você pode fazer com aquilo que você tem. Dar o seu melhor, fazer o seu melhor. É o nosso possível. Né? Mas às vezes as pessoas pedem doações. É possível você doar? Vamos pegar dinheiro? R$100? Não, não é possível doar R$100. É possível você doar 50? 20? Qual é o teu possível? Porque o meu possível pode fazer a diferença gigantesca na vida do outro. Com certeza. Só que às vezes eu acho pouco. E eu tomei essa consciência, Carla, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, quando eu conheci uma ONG, por acaso brasileira, chamada Fraternidade Sem Fronteira. E eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre ela. E a Fraternidade Sem Fronteira, ela fura poços artesianos em África para dar água potável a crianças que não têm água potável, que morrem de disenteria, morrem porque não tem água. E eles fizeram um post maravilhoso, que aquilo bateu em mim de uma forma incrível. Eu tinha essa ideia de que não era o suficiente. E que se você tiver a noção de que R$10 que você doe por mês, você pode eliminar uma criança que tem uma desnutrição moderada e dar alimentação para essa criança por uma semana. Uma semana com R$10. E aí você fala, isso é um café. Pois é. Às vezes você paga mais por um café. Às vezes você paga mais por um chopinho no bar. E você pode tirar uma criança por uma semana de nutrição moderada. Olha que louco. E a gente não para pensar nisso. Ô, Carla, antes de terminar aqui, deixa eu falar aqui uma frase que você escreveu que eu achei magnífica. Viver a própria vida é o que desejamos, é essencial para que sejamos mais felizes e plenos. Mas o que acontece é que as pessoas não se olham, não se cuidam, não se priorizam por diversos fatores. Mas o fato é que viver se torna mais pesado, impacta em todas as áreas da nossa vida. Eu queria deixar essa frase aqui para, entre aspas, para encerrar, mas eu ainda tenho aqui só uma última pergunta que não estava no script, que eu adoro fazer isso. Mas que é importante. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou desativar aqui os comentários. E eu quero fazer um momento print. E a gente vai fazer aqui um pequeno print. Eu vou começar a falar aqui sobre um sorriso maroto. E fazer assim um doisinho. Em 3, 2, 1. E vou tirar aqui uma foto. Que o que eu vou pedir para vocês é: façam um print. Postem nos vossos stories, me marquem, @GustavoDesOusartes. Marquem a Carla, @CarlaManfro. E coloquem um insight que vocês tiveram aqui hoje. Um insight
que pode ajudar as pessoas que não tiveram aqui hoje. Essa live vai ficar gravada. É só vocês irem no meio de GTV, porque vai lá estar, ok? Se você não conseguir apanhar a live toda, volta lá, assiste ela toda, vale muito a pena. Carla, uma última frase. Se você tivesse que falar uma frase para todas as pessoas, se nós mandamos alguma mensagem no direct, ou no stories, ou mesmo no feed, aquilo não tem um alcance de 100%. Se você manda um e-mail, nem 100% das pessoas abrem. Mas se você pudesse falar hoje para, eu não sei qual é a população do Brasil nesse momento, sei lá, 280 milhões de pessoas, não faço a mínima ideia. Eles não estão no Brasil há muitos anos. Eu sou brasileiro, mas vivo em Portugal há qualquer coisa como 18 anos. Qual era a frase que você falaria para essas pessoas? Com 100% de abertura. Profundo isso, é verdade. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar. Uma frase. Diante desse turbilhão de coisas que eu gostaria de falar, o que me veio muito forte mesmo, que quando eu pensei, o meu coração explodiu, é: honre a vida que chegou até você através do seu pai e da sua mãe. Fantástico. Suas raízes é o seu poder. E quanto mais você estiver alicerçado com isso, conectado com isso, com consciência e sabedoria, mais as coisas vão fazer sentido e mais vida vai chegar até a sua vida. Fantástico. Fantástico. Ô, Carla, sem palavras. Sem palavras para te agradecer. Sem palavras por essa live que foi espetacular. Ficou com gostinho de quero mais. Não sei porquê, mas que coisa que gostinho de quero mais. Vamos fazer mais! Deixa eu marcar outra. Muito obrigada pelo convite, meu querido. Fiquei imensamente feliz. Eu acho que sim, nós somos servidores da luz. Nesse momento onde a humanidade precisa muito ter nova consciência, expansão de consciência, né? E estamos entregando um pouquinho, mas que é o nosso possível e que eu tenho certeza que quem assistiu a live aqui com a gente hoje precisava estar aqui, e quem está assistindo essa live gravada e que ficou aqui até agora é porque precisava disso. Então, o que eu peço para vocês: façam boas coisas com tudo o que vocês ouviram aqui. Se permitam sentir, tomar as decisões que vocês precisam tomar para a sua vida. Gratidão, obrigada. Gratidão, Deus abençoe. Gratidão do fundo. E até a próxima. Com certeza, com certeza. Temos que marcar assim, com certeza. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Toda quinta-feira, um novo tema, uma nova convidada, um novo convidado especial. Hoje foi a Carla Manfro. Se você quiser saber mais coisas sobre como ter a sua essência, como descobrir a sua essência, desenvolver a sua essência, @Carla Manfro. Ela tem um programa especial para você. Portanto, segue ela e depois, se quiser se aprofundar mais, e que eu aconselho que você se aprofunde mais, porque o melhor investimento que você faz na vida é em você mesmo. Ela tem um método, essência valiosa, vale muito a pena, ok? Então, na próxima quinta-feira estamos cá, 22h27, horário aqui de Portugal, 18h27, horário do Brasil, 14h27, horário da Califórnia. Um tema, um convidado, para você desconfinar o tempo. Carla, um beijo enorme no seu coração, gratidão do fundo do coração. Espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso. Eu notei aqui tanta coisa, mas tanta coisa. Ai, Por que aqui, legal. algumas folhas de anotações. Vocês não estão sem noção. De vez em quando eu estava aqui, mas eu estava anotando coisas, tá bem? Portanto, se você não anotou, volta, assiste e anota. Vale muito a pena. Minha querida,
Um beijo enorme no seu coração, gratidão. Beijo. Um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Bem-ajam e deem paz, que Deus vos acompanhe. Como eu adoro falar para os meus alunos, portem-se mal, mas com dignidade. Obrigada. Um Tchau. beijo, minha querida.